Fala galera do Elite Oculta! Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago aqui um relato para vocês assistirem na hora do almoço. E você ainda que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E lembrando que hoje às 8 horas da noite tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então, o relato de hoje, o título é Bruxas, Fantasmas e OVNIs. Então vamos lá. Olá, Rafael. Antes de tudo eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. E há anos nós temos guardado isso só para nós. Bem, são duas histórias que aconteceram no final da minha adolescência e a última quando eu me tornei militar. Aqui vai a primeira. Para as férias de família, o meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. E um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e muito calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinha muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Bem, e lá não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. E essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras, e ficava na margem de um lago. E do outro lado do lago tinha uma casa, que parecia estar abandonada. E apesar de ser uma área muito bonita, com lago para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Porém, nós estávamos muito felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 horas da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. E nós andamos por cerca de 1 quilômetro, seguindo a margem do lago. E foi quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. E quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu ela segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê. Então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos por alguns metros e quando eu me virei para trás para ver a mulher, ela havia desaparecido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum. Ali só havia grama e a única árvore que havia por ali era a árvore que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia vê-la mais. E ela não poderia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto subir na árvore, mas mesmo assim, ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. O meu pai olhou para trás e também não viu ninguém. Então, todos nós voltamos para a pensão. E quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa, e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando. E depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. Segundo fato, isso aconteceu com a minha família e um amigo de família quando estávamos viajando.
E depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, por volta de 00:30. Nós encontramos um hotel que tinha sido uma casa, numa cidade que tinha pelo caminho. Bem, ali no hotel nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto. Então armou uma barraca de camping no terreno na frente do hotel. Nós pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. E desde o momento que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, por volta de 2:30 da madrugada. E ali estávamos nós sem conseguir dormir mais. E nós dois sentimos uma presença no nosso quarto que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Bem, eu estava precisando ir até o banheiro. E ali, sendo uma casa que tinha sido transformada num hotel, o banheiro ficava fora do quarto, no fim do corredor. Eu fui ao banheiro com a sensação que tinha alguém me seguindo. E mesmo no banheiro, eu senti que estava sendo observado. Aquilo foi muito assustador. E quando eu voltei, o meu irmão estava assustado e sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo. Mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Nós 4 então sentamos juntos numa roda e começamos a rezar. Nós imediatamente nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo, andando no nosso quarto a noite toda, ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas no meu quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda, pois estávamos todos no quarto dos meus pais e não no meu. Bem, não é estranho que essas 2 histórias que aconteceram durante a minha adolescência aconteceram nas férias da família? Bom, aqui vai o terceiro fato que aconteceu comigo. O ano era de 1996 e eu era militar naquela época. Certo dia, eu recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Eram 9 horas da noite de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente para o portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que fica de frente para a rua. Eu e o meu companheiro entramos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala, chamamos, mas ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa. E eu entrei pela sala. E ao entrar, eu observei que a sala estava meio que escura. E que também estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. E depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. E quando olho em direção à porta da sala, eu notei uma criatura. Eu digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Aquilo estava ali,
como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelo. Possuía olhos negros, os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Eu não quis encará-lo. Mas dava para perceber pela coisa ali estranha. Bem, eu não sabia o que fazer. Então coloquei bem devagar minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação da criatura. Mas foi quando de repente eu resolvo encará-lo novamente e ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá. E ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Bem, eu não contei esse ocorrido para ninguém. O tempo foi passando e a minha transferência para a capital estava já saindo. Até que uma bela manhã eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que já havia saído a minha transferência. Bem, e era isso que ele dizia. Anderson, acorde! A sua transferência já saiu. E o seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui. Até o que não deveria ter visto também, certo? Bem, escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas de que ele sabia de tudo. Bem, eu não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Bem, Fael, esses foram os 3 fatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Também sei de outras histórias que aconteceram com familiares e amigos. E em uma outra oportunidade eu trarei aqui para o canal. Boa noite. Bem, galera, esse foi o relato de hoje. E lembrando a vocês que hoje às 20 horas tem relato aqui no Elite Oculta. Você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Boa noite.